abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, e nós estaremos, então, pensando nessa noite no verso 3, e sobre o seguinte tema, né? O título da palavra de hoje é Deus sempre cumpre suas promessas. Então, vamos ler todo o texto de Josué, capítulo 1, verso de 1 a 9, que vai, no final dessa série, a gente vai acabar ter decorado esse texto, mas é uma bênção para nós. Então, vamos ler. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja muito forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Deus sempre cumpre suas promessas. E eu vejo isso muito claro, muito forte no verso 3 de Josué, capítulo 1. Acompanhe comigo mais uma vez a leitura. Josué 1:3. Como prometi a Moisés, todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Deus comissiona Josué. Josué de 1 a 9 é o chamado de Josué, é o comissionamento que Deus faz a Josué para substituir o líder Moisés, que tinha acabado de morrer, para reacender o ânimo de Josué, porque Josué, com toda certeza, meu irmão, minha irmã, ele estava um tanto quanto cabisbaixo, assim, preocupado. Primeiro porque ele tinha acabado de perder o seu grande líder, o grande Moisés. Segundo, porque eles tinham agora um grande rio para atravessar e estava na cheia o Rio Jordão. Terceiro, porque após atravessar esse rio, eles teriam que conquistar, batalhar para ter a terra prometida aos seus antepassados. E quarto, Josué foi escolhido por Deus para comandar, para ser o novo líder do povo eleito, do povo de Israel. Josué estava preocupado. Para reacender então o ânimo de Josué, Deus vem a ele e nesse verso 3, Deus renova com Josué a promessa que ele tinha feito, não a Moisés, mas a promessa que Deus tinha feito ao patriarca Abraão. Lá em Gênesis capítulo 15, versos de 18 a 21. Gênesis 15, de 18 a 21, acompanhe comigo, vem essa promessa que Deus está falando aqui para Josué, como prometia a Moisés. Olha o que diz o texto. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes desta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates,
a terra dos queneus, dos quenizeus, dos caldoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Perceba, meu amado, que essa promessa é firmada aqui, entre Deus e Abraão. Você sabe muito bem, Abraão é o pai do povo de Israel. Abraão é o patriarca maior do povo de Israel. Deus então fala para Abraão, faz uma promessa, firma uma promessa com Abraão e não firma com mais ninguém. Depois vem Isaac, Jacó, José, o povo vai para o Egito, 400 anos lá. Deus vem reafirmar essa promessa, ele não vai fazer nova promessa, ele vem reafirmar essa promessa a Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 11, verso 24 a 25. Confira comigo o texto. Deuteronômio 11, de 24 a 25. Diz lá: todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, aonde quer que vocês forem. Deus faz a promessa da terra prometida ao patriarca Abraão, mais ou menos aí uns 500 e tantos anos. Deus reafirma essa promessa a Moisés em Deuteronômio 11 e mais ou menos 10, 20, 30 anos depois, Deus reafirma essa promessa a Josué, quando ele diz: como prometi a Moisés. Agora, sabe por que Deus reafirma essa promessa? Eu já disse, né? Deus vem reacender o ânimo de Josué. Ele estava preocupado. Deus vem reacender o ânimo de Josué, pois Deus, o Senhor, sabia que, embora Josué fosse um homem maduro, embora Josué tenha sido forjado, um grande guerreiro, pelo tempo que ele passou no Êxodo, os 40 anos no deserto, Deus sabia que Josué não tinha a experiência de Moisés, e tampouco Josué tinha tanta intimidade com Deus quanto o seu sucessor Moisés tinha. Portanto, Deus vem até Josué e reafirma essa promessa, e nessa promessa reafirmada, Deus também diz que estaria com Josué, como esteve com Moisés. Agora, uma coisa interessante, um fato que muitas das vezes nos passa desapercebido nesse texto de Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9, que nós chamamos, né, entendemos que seja o comissionamento de Josué, a chamada de Josué. O fato que passa muitas vezes desapercebido é que a área que Deus diz que deveria ser conquistada por Josué e pelo povo de Israel era simplesmente, meu querido, de apavorar. Olha o que diz o verso 4. Josué 1, verso 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, né, o mar Mediterrâneo, no oeste. Meu irmão, minha irmã, essa imensa área era realmente de apavorar o tamanho da empreitada, o tamanho da conquista. Porque essa imensa área abrangia alguns dos grandes impérios daqueles dias, como no caso dos fenícios, famosos, grandes navegadores. Nessa área estava também incluída
a Ásia Menor, que é a atual Turquia, e os territórios que depois viriam a pertencer aos assírios e os babilônios. Enfim, essa área que era de apavorar, de preocupar qualquer um, era o que hoje nós conhecemos como o Oriente Médio, todo o Oriente Médio, na nossa geografia atual. Isso passa desapercebido. A gente acha que a coisa é só ali Jericó, Ai, Betel, mas não, era essa área imensa. José tinha razão de ficar preocupado. Um outro ponto interessante desse verso 3 é que ele faz referência também ao que falei da extensão apavorante do território a ser conquistado. É a expressão onde puserem os pés. Como prometi com Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Para pensar comigo. Este trecho faz referência a toda a nação de Israel. Algumas vezes, como no verso 2 de Josué 1, a terra retratada como ainda estando no processo de ser concedida a Israel. Como diz lá no final do verso 2, entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Já em outras partes da Bíblia, como é descrita, é descrita como se ela já tivesse sido dada ao povo. Esta maneira de falar reflete a ideia bem interessante de que o povo de Israel possuía antecipadamente, dado por Deus, o título de propriedade da terra. Deus prometeu lá para Abraão: olha, essa terra vai ser de vocês. A terra prometida é prometida para vocês. Então o povo possuía, dado por Deus antecipadamente, o título de posse da terra, mesmo que o povo ainda não tivesse de fato tomado posse do local. Entende-se que essas palavras de Deus, onde puserem os pés, olha que interessante, tinham a intenção de expressar a facilidade com a qual eles estavam para conquistar toda a terra, como, por exemplo, ocorreu na conquista de Jericó. De start, né, tamanho daquelas muralhas, Deus fez com que Jericó, uma cidade fortemente preparada para a guerra, fora facilmente conquistada. Mas você sabe muito bem que foi apenas a infidelidade do povo para com Deus que tornou a conquista depois difícil. Enfim, para tamanho trabalho e apavorante conquista, fazia-se necessário uma grande promessa vinda de Deus, feita a Abraão, reafirmada a Moisés e agora dita para Josué. E foi isso mesmo que o Senhor falou. Se você acompanhou comigo a leitura do texto, em outra versão da Bíblia, talvez mais antiga que a que eu uso normalmente, né? Você sabe, eu uso a Nova Versão Internacional. Se você acompanhou a leitura do texto em uma outra versão mais antiga, notou que o verso 3 não aparece a palavra promessa, mas sim aparece como eu disse a Moisés. Por que isso? Afinal, na versão que o pastor leu, aparece como prometi a Moisés. E em outras versões aparece como eu disse a Moisés. Afinal, Deus prometeu ou Deus só disse a Moisés? Não é nenhum problema. Essa expressão, de acordo com a língua original do Velho Testamento, o hebraico, pode ser essa expressão como eu disse a Moisés, pode ser perfeitamente traduzido por promessa. Porque esta palavra basicamente significa aquilo que Deus disse. E se Deus disse, está dito. Tem o sentido claro de que a palavra do Senhor
é eficaz. A palavra do Senhor sempre se cumpre na vida daqueles que permitem e fazem parte na promessa. Entendido isso, esse aspecto, né, bem interessante de Josué 1:3, vamos então agora aprender alguns detalhes práticos para a nossa vida dessa promessa renovada de Deus a Josué. E que lições nós podemos tirar para nós hoje, no que concerne às promessas de Deus, se cumprindo também na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Primeira lição que eu tiro de Josué 1:3, como prometi a Moisés, eu entendo que a promessa da extensão do território que Deus garantia a Josué como herança de Israel. Olha a promessa da extensão. Já falei que a extensão do território era algo que preocupou muito a Josué. Era uma extensão de apavorar qualquer um. Mas essa promessa, Deus garante a Josué como herança de Israel. Diz lá, todo o lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Nós não podemos ter a dimensão clara do que Deus pode fazer em nossa vida enquanto não nos dispomos a agir. Nós não podemos ter o tamanho total das bênçãos que Deus tem para nos dar se eu e você, se nós não fizermos a nossa parte. Você, em outras palavras, só irá desfrutar de todas as bênçãos de Deus, de toda a herança de Deus, de todas as promessas de Deus, se você fizer a sua parte. Olha o meu raciocínio, acompanha comigo. Imagine se Josué e o povo de Israel se negassem a cruzar o Rio Jordão. Deus fala, atravessa o Jordão. Nós vimos isso aí no verso 2, na semana passada. Se Josué e Israel se negassem a cruzar o Rio Jordão, talvez assustados com a cheia, com a correnteza, com o desafio da conquista, eles teriam restringido, diminuído em muito o limite da sua herança. Se ao outro lado do rio eles ficassem e se dessem por satisfeitos com a grande façanha de haver cruzado a correnteza, vencido a turbulência das águas, como está lá em capítulo 3, verso 15, e o povo se contentasse, nós vamos ficar por aqui mesmo, vamos ficar nossas raízes aqui, o povo não iria ver o poder de Deus, por exemplo, fazer ruir as muralhas de Jericó. Deus garante a Josué e ao povo de Israel tanta terra quanto eles pudessem pisar. Meu amado, presta atenção no que eu vou te falar agora. Da mesma forma, Deus garante a você tantas bênçãos quantas você puder obtê-las. Quando você faz a sua parte na luta, na batalha pela vitória. Apenas um rio estava entre o povo e o cumprimento da promessa há décadas esperada por aquele povo e há centenas de anos esperada, de um modo geral, por todo o povo de Israel. Olha só, muitas vezes nós experimentamos algo assim. Nos deixamos abater, sentimos-nos vencidos, derrotados. Calculamos a força das águas, a profundeza, a largura do rio, a ausência de pontes, de barcos. E ao invés de focarmos na promessa de Deus, Deus chega e fala, como prometi, eu vou fazer. E ao invés de nos focarmos na promessa de Deus, nós focamos nos problemas, nós focamos nas adversidades, nós focamos nas dificuldades. E daí, nós não nos movemos.
ficamos paralisados pelo medo. Meu irmão, minha irmã, não permita que o medo paralise você. Deus fala para você, como falou para o Josué, que estava um tanto quanto também paralisado pelo tamanho da responsabilidade da batalha que tinha, como prometia a Moisés. Deus também fala como promete a você. Foque nas promessas de Deus. Não permita que o medo impeça você, por não fazer a sua parte, por não agir, de receber as promessas, as bênçãos de Deus. Se nós queremos entrar na posse da terra boa e ampla, que mana leite e mel, como nos diz Êxodo capítulo 3, verso 8, é necessário que você se levante e atravesse o seu rio Jordão. Precisamos crer que o Deus que nos tem feito promessas, Ele mesmo vai nos abrir um caminho através do rio que nos desafia. Ele mesmo vai levantar as águas, Ele vai nos fazer passar a seco, Ele mesmo nos dará vitória. Foco nas promessas de Deus, não nos problemas, não nas adversidades, não nas dificuldades, porque isso vai te deixar com medo e vai paralisar você. Creia que Deus tem feito promessas a você. Por isso, o Senhor afirmou a Josué: eu darei a vocês. Eu darei a vocês. Agora, preste bastante atenção no que eu irei afirmar agora. Olha só. Josué e o povo de Israel não conquistariam a terra prometida. Peraí, pastor, calma lá. Eu sempre li, sempre ouvi mensagens a respeito da conquista da terra prometida. Eu vou dizer que de incerto aspecto você ouviu certo. Mas, na verdade, Josué e o povo de Israel não conquistariam a terra prometida. Não! Sabe por quê? Porque eles apenas tomariam posse de algo que Deus já lhes havia concedido. Eles tomariam posse de algo que Deus já lhes havia prometido há muito tempo atrás, lá com Abraão, em Gênesis 15, que eu já li com você. Josué e o povo de Israel tinham realmente de ocupar o território para recebê-lo de Deus. Exatamente como eu e você, nós, os cristãos de hoje, devemos nos apropriar das bênçãos espirituais que Cristo nos dá. E quem diz isso é Paulo em Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Meu querido, você não tem que conquistar nada, você tem apenas que tomar posse, porque Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Foco em Jesus, foco nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, foi o que eu coloquei no início. Uma segunda lição que eu aprendo desse texto de Josué 1:3 é que Josué recebe a promessa da presença e da proteção de Deus em todos os seus empreendimentos, em todas as suas ações, em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas, em toda a sua vida. Note comigo, quando Deus confirma a Josué, como prometia a Moisés, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo, o nosso Pai Celestial, Ele está afirmando ao grande general Josué, ao substituto de Moisés, que estava sendo comissionado da mesma forma que o seu antecessor Moisés. Deus então estava renovando a promessa, a garantia de segurança, o êxito na batalha para a terra prometida.
que ele havia feito a toda a nação, lá em Deuteronômio 11, 25. Deuteronômio 11, 25, Deus renova essa promessa. Diz lá, ninguém conseguirá resisti-los. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, trará pavor e medo de vocês a todos os povos daquela terra, onde quer que vocês forem. Meus irmãos, essa promessa, claro, ela é uma promessa específica para o povo de Israel na conquista de Canaã. Ou melhor dizendo, na posse da terra prometida. Mas ela também pode ser entendida que o mesmo Deus que disse que estaria conosco todos os dias, através de Cristo Jesus, estará conosco também. Disse para o povo de Israel que estaria com eles, estará conosco também. Matthew Henry, pastor inglês do século XVII, ele afirmou certa vez: aqueles que vão onde o Senhor os envia a ir, terão consigo ao Senhor por onde quer que forem. Amado, a promessa de Deus, a promessa da presença de Deus feita a Moisés, confirmada a Josué, ainda tem validade para nós hoje. Sabe por quê? O salmista Davi, por exemplo, compreendeu bem essa verdade séculos depois, quando ele escreveu o Salmo 23, no verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda Isaías, o profeta Isaías, colocou essa mesma convicção da presença de Deus, da segurança e cuidado de Deus na nossa vida, quando ele escreveu o verso 2 do capítulo 43 do seu livro: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Meu querido, Deus prometeu estar conosco. O que mais? Jesus, o próprio Senhor Jesus declarou isso em João capítulo 6, no verso 37. Jesus traz umas palavras maravilhosas aqui. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Meu querido, Deus promete, Deus está com você. Jesus promete que nunca vai lançar fora, porque você é dele. Mas vou dar mais um texto da palavra de Deus, só para corroborar, para confirmar que Deus está sempre conosco. O apóstolo Paulo, quando Paulo fala das suas lutas, das suas aflições, das suas prisões, seus naufrágios, seus livramentos, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 9 e 10, ele diz: para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Sim, meu amado irmão, minha amada irmã, ainda hoje, em nossos dias, Deus promete a sua poderosa proteção e a sua amável e doce presença em nossa vida, em nossas lutas, em nossas batalhas, se de fato permitirmos que Deus atue em nossa vida e faça em nossa vida a sua boa, agradável e perfeita vontade para conosco. Mas ele só vai fazer isso se você confiar, ele só vai fazer isso se você permitir, ele só vai fazer isso se você tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Terminando, terceiro e último que eu entendo aqui, ponto de Josué 1:3, dessa promessa de Deus. A promessa de Deus é renovada com Josué, mas isso não tiraria dele e do povo de fazer a parte que lhes cabia. Entendeu? Vou explicar. Quando Deus diz a Josué, no verso 3, que onde puserem os pés, nós entendemos que essa parte
é a parte que caberia ao povo de Israel fazer. Veja só, Deus não pegou o povo e o fez aparecer em Canaã com tudo já conquistado, não. Deus bem podia fazer isso. Deus tinha todo o poder para fazê-lo, de pegar o povo lá, nem precisar de Moisés, nem de Josué, de ninguém. Pegava o povo lá no Egito, levantar todo mundo, flutuar todo mumundo, atravessar os céus do deserto, colocar lá na terra prometida, tirar todo o povo que estava ali. Deus podia fazer isso. Mas Deus dá uma ordem a Josué, onde puserem os pés. O Senhor preferiu contar que o povo fizesse a sua parte, para que assim o povo pudesse aprender a depender mais e mais de Deus em todas as suas lutas, em todos os momentos da sua vida. Havia a promessa da conquista, havia a certeza da vitória, havia a herança da terra prometida, mas o povo tinha que pisar com seus próprios pés na terra para batalhar por ela e conquistá-la. Por isso Deus fala, onde puserem os pés. O povo tinha que botar o pé, o povo tinha que caminhar, o povo tinha que andar. Nós aprendemos com isso que o que eu e você pudermos fazer, Deus não irá fazê-lo. As promessas de Deus só se cumprirão em nossas vidas se fizermos a nossa parte. E essa, entre aspas, nossa parte, cabe a nós fazermos o quê? A vontade do Senhor. As promessas de Deus só vão se cumprir na sua vida depois de você haver feito a vontade do Senhor. Deus quer que você faça a sua vontade. Ele deseja que você, como filho dele, através de sua vida, possa anunciar o Evangelho. Agora, me desculpe, mas vem mais uma pergunta da série Perguntas que eu posso fazer para você, porque eu sou seu pastor. Sabe, aquelas perguntinhas meio incômodas, né? Vem lá uma. É a seguinte. Você, como filho de Deus, você como filha de Deus, você como crente em Jesus Cristo, você tem feito a vontade de Deus em sua vida e assim visto as promessas de Deus se cumprir na sua vida? Alguém disse certa vez, Deus basta a si mesmo, mas Ele prefere contar com você. Meu amado, minha amada, Deus quer contar com você. Deus não quer ver você parado, Deus não quer ver você paralisado pelo medo, Deus não quer ver você muitas vezes reclamando da vida, reclamando por não receber bênçãos, reclamando que nada acontece, que nada muda se você não mudar, mas Deus fica assim muito feliz em ver você, em ver o seu povo, o povo que Ele criou para servir, para adorar, louvando o seu nome e fazendo a sua vontade. Que possamos, a partir de hoje, fazer mais a vontade de Deus. E assim, Deus cumprirá as suas promessas em nossa vida. Concluindo, chegando no final dessa palavra, a terra prometida pertencia a Israel por promessa de Deus, mas o povo teria que ir lá, tomar posse dela. Da mesma forma, a graça de Deus é nossa, mas nós devemos reivindicá-la colocando os pés de nossa fé nas promessas de Deus. Embora nossos inimigos se rebelem, se os enfrentarmos com o poder do Espírito Santo, eles irão render-se, porque Deus promete estar conosco sempre. A terra prometida só podia ser possuída mediante o próprio ato da conquista, da batalha, da vitória. As nações inimigas que habitavam lá não iam sair por conta própria. A luta seria grande, o território a ser conquistado era apavorante e imenso, mas com coragem para agir, para tomar conhecimento, para persistir na missão que tiveram recebido,
Deus deu força àquele povo, da mesma forma Deus te dará força, Deus te dará os dons, a sabedoria, a coragem, para que você vença o medo, vença a letargia e faça a sua vontade e conquiste aquilo que Deus tem para a sua vida. Em tempos difíceis, de lutas e conquistas, o Senhor cumpre a sua promessa em nossas vidas, a fim de sempre nos abençoar e ajudar nas coisas que estão fora de nosso alcance. De resto, cabe eu e você confiarmos e ficarmos firmes nas promessas de Deus, que sempre as cumpre, e fazemos nossa parte rumo à vitória. E você sabe, né? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8,37. E vou terminar contando uma interessante história. Alfred Adler era um psicólogo alemão e ele relata um episódio real e interessante. Numa estação ferroviária lá da Europa, um homem mal trajado, bêbado, esmolava, clamava pela caridade pública. Ele se aproximou então de um homem bem vestido, um empresário bem-sucedido, que diante da solicitação de ajuda desse mendigo, esse bem-vestido perguntou a ele a razão pela qual ele vivia a mendigar, a pedir esmolas. E fez a seguinte pergunta ao mendigo: por que eu devo dar dinheiro a você? Aquele mendigo passou a explicar para o rico que ele era um dos órfãos da Segunda Guerra Mundial. Seu pai morrera no fronte da guerra, a sua mãe morreu num bombardeiro, os seus irmãos então foram todos dispersos e ele não sabia do paradeiro de nenhum deles. Era muito sofrimento, então a única coisa que ele poderia fazer era se embriagar de tanta tristeza e solidão e viver na miséria e da caridade, da mendicância e da caridade pública. Disse esse homem em resposta ao outro em lágrimas. O empresário, então, um rico empresário, lembrou que ele igualmente perdera os pais e também os irmãos na guerra, e que ele não tinha nada a fazer a não ser trabalhar muito e dedicar-se com afinco ao seu negócio, e assim ele se tornou rico. Esse rico homem se interessou pela história do mendigo bêbado, principalmente por um pequeno detalhe: essa história era muito parecida com a dele. E ele olhou melhor e notou traços físicos semelhantes naquele mendigo. E olha só, eles acabaram descobrindo o quê? Que eram irmãos de sangue. Percebeu? A mesma história, trajetórias completamente diferentes. Meu amado, as lutas são neutras. O mesmo sol que derrete a manteiga é o sol que endurece o barro. Em Romanos capítulo 5, Paulo diz: gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele, que era um homem de lutas e batalhas, só de naufrágio Paulo sofreu 3. Está nos dizendo que essas lutas e batalhas refinam o nosso caráter. Paulo aprendeu a ser vitorioso nas lutas com as lutas. Lembre-se, Deus promete grandes vitórias na sua vida se você fizer a sua parte, pois Deus sempre cumpre a parte dele. Que Deus abençoe você a viver fazendo a sua parte, porque Deus vai cumprir as promessas, Deus vai cumprir a parte dele. Amém?